Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Plot Twist. Eu sou a Geisa Almeida. E eu sou a Anny Cascais e nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma conversa super legal e que tem tudo a ver com o universo pop aí, né, Geisa? Hoje vamos receber uma figura maranhense que é internacional, que é o compositor, produtor, DJ e publicitário maranhense, Macau. Seja muito bem-vindo, Macau. Nossa, é um prazer enorme estar aqui, né? Eu não poderia iniciar também lembrando, né, dos meus tempos de Mirante, né? Porque há 16 anos eu fiz parte dessa empresa, que eu tenho muita saudade, pode até parecer que nada, ele agora tá, né? Mas a nostalgia, eu acho que o profissionalismo, o tempo trabalhado como na área de gestão, depois na área de programação, né, de marketing, e toda a parte de design e coisas que eu criei junto com toda essa equipe, e vocês estão vivendo isso mais presencialmente, né? Assim, exatamente. Então, para mim é uma alegria enorme estar aqui e saber que está sendo feito vários programas, vários podcasts. Para mim a saudade, eu não nego. Eu realmente sinto muito. E você fez parte não só da empresa, mas da história do Maranhão, né? Você abriu caminhos para muitas coisas que hoje nós vemos aí, como você falou, sendo feitos, projetos desenvolvidos, mas você tem uma história ali especial com a música, né? Com o mercado maranhense, você começou aqui sua carreira, e eu aproveito para te pedir para contar um pouco mais pra gente, assim, como que iniciou essa tua carreira na música, né? Como começou esse teu trabalho que hoje é tão reconhecido a nível internacional, né? Também. Eu gosto sempre de começar do mesmo jeito, falando que a música, ela está no meu DNA. Eu não sei viver sem música, eu lembro de coisas com a música e às vezes não lembro o nome das pessoas. Por exemplo, falta esse conhecimento maior, gravar mais assim, música, época e às vezes datas, assim, eu acho que fica bem marcado. Eu comecei a minha história com a música, digamos assim, lá na escola mesmo. Eu estudava no Santa Teresa, né? Também tenho muita saudade daquela época, porque a gente fazia muita música no Santa Teresa. E tinha grandes amigos, tive banda e sempre toquei de ouvido. Então, assim, tocar de ouvido é aquela coisa de você pegar um teclado e você começar a dedilhar e começar a entender como é que o instrumento funciona. Então, ali na escola a gente criou a banda, mas eu só tocava de ouvido. Até hoje, quer dizer, hoje eu sei ler um pouco de partitura, né? Porque eu fiz um curso recente agora durante a pandemia, né? Um curso online na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Chique. Isso, e eu fiz de songwriting, de composição musical, que era exatamente o que precisava, porque assim, o domínio do português, você gostar, e tem esse lance, né? Quando você mora fora, você sente muito falta da sua língua. Eu fiz curso de português com Nazaré, exclamação, eu estou fazendo os merchandising aí, não sei se pode, mas enfim, eu gosto muito da língua. E depois que você mora fora, você sente essa falta muito grande, até para não perder. Porque de vez em quando sai uma coisinha e parece frescura, mas não é não. É porque a convivência, vício, né? O vício. E você tá há 5, 6 anos, mais ou menos, na Califórnia, né? Sim, Como que foi essa experiência de ir para fora? O que te levou a procurar também o mercado, a expandir o teu trabalho para lá? Como foi essa trajetória? Isso. Né? Eu sempre quis sair do Maranhão, mas nunca queria que o Maranhão saísse de dentro de mim. E isso fortaleceu mais ainda durante a relação com as redes sociais, o WhatsApp e tudo. E voltar a ter essa relação com a música durante esse tempo todo foi exatamente o que fez com que começasse a minha saga em 2016. Porque eu acho... Eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas eu acho que em 2016 eu já tinha feito quase tudo já aqui. Era aquela pessoa que estava querendo algo mais, mas tinha que mais para onde não crescer, tinha né? mas eu acho tão chato a pessoa dizer isso, porque quando eu olho,
eu olho pessoas, artistas locais que fazem clipes maravilhosos, como é o caso do Paulo Havley, com Frames e M São e tantos tantos, outros, né, que é nós Fuego temos aqui. e muitas bandas de rock que ganham prêmios, inclusive lá fora, e que a gente fica sabendo dessa vitória. Era exatamente isso que eu estava em busca, né? Mas eu não fui para lá porque eu achava que eu deveria ir, que era o momento. Não, eu queria ter uma experiência fora da minha bolha. Furar a bolha, né? Eu vivia muito aqui. E eu sempre furei a bolha, mesmo estando aqui. Assim como tantas outras histórias que a gente vê, né, de vida, que já vieram aqui no programa, que já falaram sobre essa vivência de furar a bolha, de sair do lugar comum, de estar incomodado. E eu acho que o Maranhão é tão rico de todas as ordens, sabe? Culturas, níveis, que a gente vê. Eu fico feliz de ver todo mundo sabe, prosperando nas suas vertentes, mesmo sendo um nicho para 10, 20, 15, 100 pessoas, uma festa que bombou, sabe? Sim. É muito bom ver um movimento como o Na Busca, né? Eu acompanho todo mundo, eles podem até não saber quem eu sou. Ele tá de longe, mas ele tá vendo tudo. Eu vejo tudo porque eu me interesso por comportamento. Então, acho que em 2016 foi quando a minha saga começou de querer sair daqui do Maranhão, não no sentido de ir para sempre, mas no sentido de entender o mundo, ou olhar o mundo por outros olhos. E claro, a gente, quando sai daqui, a gente sai com uma esperança de que a gente vai vencer. Para mim, já venci no momento que eu entrei no avião. Você vence, porque a saudade, 4 anos, vai passando, você tem crises, né? Não é fácil, Não né? é fácil. Tive a felicidade de pegar uma escola maravilhosa na Irlanda, e que tinha psicólogos e que ensinavam exatamente as etapas que você passa durante essa mudança. Em um ano você já sente bastante. Viver não é como visitar. É um impacto muito grande, que é uma cultura diferente, são áreas diferentes. Mas foi importante para o teu crescimento, não porque tu estava enclausurada aqui no Maranhão, mas é porque é importante furar a bolha e olhar o mundo por novas perspectivas, novos lugares. E por isso que hoje tu tá aqui, né? Alcançou o que alcançou. Inclusive, você foi o topo, né, da Billboard com uma música. Fala mais pra gente sobre essa música, sobre essa conquista. Então, eu não posso falar da Billboard se eu não falar de uma peça fundamental que foi o meu parceiro na música, o VMC. Que ele hoje mora em São Paulo, que tem carreira solo lá, que faz muita música eletrônica, que toca hoje no Complexo Tempo, né? E é um cara que é de uma visão assim fantástica. E nós éramos 2 garotos tímidos, né? Ele morava no Mequimbão e eu aqui no Renascença, e ele achava que eu era mais um menino que queria, sabe, que não queria nada, Sim. que não queria isso. Eu me lembro de ter voltado de Nova York, pego minhas economias, sabe, ensinando inglês. Eu achava que sabia inglês, não sabia nada. Aí fui para lá com a cara e com a coragem, né? E com a minha graninha, e trouxe o meu primeiro equipamento, que era um Roland. Um equipamento da Roland, que era um equipamento de fazer música eletrônica. Quem conhece Kraftwerk, quem conhece 808, que são workstations basicamente ligadas a essa questão da música eletrônica, como era feito, porque não era no computador. Era um outro processo. Outro processo. Né? Outro processo. Não era no computador, né? Tanto que a música, para mim e para ele, ela passa a ser visual e não auditiva. E até hoje ela é, porque a gente veio dessa escola de autoensino. Gente, não tinha YouTube. Não tinha YouTube, não tinha tutorial. Não tinha tutorial. Hoje a gente tem várias plataformas que disponibilizam cursos de tudo quanto é área, de forma online, que você faz de casa. E antigamente, né? Não vou dizer assim, antigamente não faz tanto tempo assim. É isso. Mas assim, um tempinho atrás já era diferente, o cenário já era outro. O salto, acho que é quântico, né? Não sei. A PG, né? Progressão geométrica, não foi nem aritmética, acho que é PA e Ele PG. já está trazendo agora os Exatamente. conhecimentos dele ali dos números, Ciência da computação. né? Computação. Na UFMA,
Esse outros tempos. Então, falar da Billboard, voltar para a Billboard, que eu falo de muitas coisas ao mesmo tempo agora, eu sou igual aquele filme, né? Tudo ao mesmo tempo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Assim que a mente dele funciona. Mas bora lá, Billboard, então, falar do VMC é essa importância que ele tem na minha vida. É tão importante para mim quanto para ele, porque nós éramos dois garotos tímidos, que a gente tinha um sonho e que a gente olhou uma cantora, quer dizer, a gente tinha várias cantoras em mente, e que tinha internet, a internet era discada, para a gente baixar uma música eram 45 minutos, de meia hora a 45 minutos, e a gente resolveu fazer uma música. Eu comecei a compor sem saber, tudo instintivamente, e ele também instintivamente, mas um cara sensacional com programação. Hoje em dia ele domina Ableton, é um cara que sempre não para de estudar, isso é super importante. E aí chega a Billboard com muita luta, que a gente encontrou a Jeannie Tracy, que é americana, e eu fiz essa música, e eu não sei se vocês se lembram do Furacão Katrina. Sim. Ele arrasou uma parte grande de Nova Orleans, porque Nova Orleans, se não me engano, ela fica abaixo do nível do mar. Então, alagou tudo, muitas pessoas morreram. E a Jeannie Tracy tinha parentes lá. Ela mora em Oakland, sempre morou em Oakland, na Califórnia. E olha que coincidência, né? Eu não fui atrás da Jeannie Tracy, não. Eu tinha telefone de casa. Sim. Telefone de casa, gente. Não era um celular. Telefone de discar mesmo. Telefone fixo. Isso. E falando para papai e para mamãe, ei, eu vou fazer uma ligação internacional. A dor no coração. Não, e as ligações internacionais eram caríssimas. E os números desse tamanho. Meu Deus do céu. Nossa Senhora, meu Deus. Então, Billboard pra gente é uma conquista muito grande, e que foi em 2007 quando a gente chegou em primeiro lugar com uma música chamada Party People. Ela está em todas as plataformas digitais já. É uma música presente, né? Ela teve o seu momento, porque eu não gosto de dizer isso, mas eu vou falar. A gente estava no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, com tudo certo, o cenário certo. Tá? Porque assim, hoje Billboard é diferente, o cenário é outro, e para você emplacar uma música na Billboard, você tem que estudar o cenário da música atual. Então eu sempre estou ligado quem é que está em primeiro lugar. Não é no Hot 100. Né? Não é bem, veja bem, não é no Hot 100. Essa Billboard pra gente já trouxe tanta coisa boa e tanta coisa ruim também. Porque eu vou falar da boa, que eu vou primeiro falar... Não, acho que eu vou falar da ruim primeiro, né? Naquele momento tem duas notícias, tem duas coisas pra falar. A ruim, eu digo que, poxa, nunca reconheceram a gente oficialmente. O Eixo Rio-São Paulo, quando a gente jogava a matéria para uma DJ Sound, os caras sabiam que a gente era, eles não queriam dar vez e voz pra gente. Quando o Ben Affleck com a Vanessa da Mata fizeram uma música à distância, eu já tinha feito uma música à distância. Muito tempo atrás. Muito tempo atrás, pelo menos uns 2 ou 3... 2, eu acho que eu estou sendo bem... boa sorte, é de outro dia. Party People foi em primeiro lugar em 2007. Eu não tenho que botar no Google aí, se eu estiver falando alguma bobagem. Né? Quando eu vendi essa história para a Globo, inclusive... Cri, 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 fantástico. Cri, 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 cri. Não deram a repercussão, né? E o que aconteceu com a gente? A gente começou a ser conhecido lá fora. Não no Brasil, né? Então é natural. A gente tem 3 vinis, um na França, eu não me lembro dos outros, mas tem um nos Estados Unidos com a música, tá? A Building Records, que era uma gravadora brasileira que lançava todos esses cantores de Cassinão. Não sei se vocês se lembram de Cassino, mas enfim, eu estou falando de nomes que eram... E a Building Records, ela lançava todas as coletâneas de tudo, Summer Hits, não sei o quê, Parará, Jovem Pan, pá, e tudo. E eu tô falando da concorrência, mas é isso. Tinham todas as portas e a gente tava lá. O nosso álbum. Mas por quê? Porque a gente tava lá fora. Foi os selos que vendiam lá fora a nossa música. Entendeu? A Mirante acompanhou, fez matéria. Claro, era a única coisa que acontecia, era local.
que eu sempre tive apoio, muito apoio, isso eu não posso negar. Aqui, localmente, as pessoas que viveram aquela época sempre estavam abertas a nos ajudar, a nos patrocinar. Tive muito patrocinador. Numa época sem rede social, botava a proposta debaixo do braço e disse, por favor, nós somos alguém que a gente está acreditando nisso aqui. Isso aqui tem como ser legal. E aí, fomos patrocinados pela Cavaleira, na época, local, né? Mas eles conseguiram. E por várias outras pessoas. Mirante eu não posso nem falar, porque foi pai, mãe, avó, tio. Figura paterna, materna. Isso, nos deu muito suporte. A gente tinha suporte de fotógrafos que tiravam foto da gente, faziam ensaio fotográfico. E a gente não tinha dinheiro. Sim. Não tinha dinheiro mesmo, não tinha nada. Aí as coisas foram melhorando, olha as coisas melhorando aí, né? E aí as coisas foram melhorando, a gente começou a assinar licenciamento para Universal Studios, porque tem um filme que é uma série chamado Bring It On 5, que estava no quinto, foi a nossa música tá nesse filme da Universal Studios. Fight to the Finish, que em português parece que não ficou assim, As Apimentadas. Sim. Nossa, um clássico esse filme. Um clássico. Toda vez que aparecia na sessão da Clássico tarde... das sessões da tarde, Com certeza. né? Isso, eles sempre mandavam mensagem, meu Deus, acabei de ouvir tua música. Isso é tão Da gratificante, né? E quem é a protagonista do 5 é a Cristina Milian, que ela briga com ela é uma negra, né, uma preta, e ela é sensacional, sabe? Canta muito, divinamente, e eu não sei como é que ela tá hoje em dia, assim, em relação à questão de música, mas provavelmente continua fazendo. E ela brigava com uma menina que era da outra escola, que era branca, né? E ela acaba vencendo e ela dança a nossa música. A gente não sabe, eu não sabia disso. Agora eu vou assistir com outro olhar. Essa música é do Macau. Isso, tem lá. E o mais bacana é a gente olhar subindo todo. Como é que a gente chama? A ficha, né? Os créditos. Os créditos, que tem o nosso nome completo, meu nome de batismo, o nome dele de batismo. Isso não é uma coisa assim básica, não é uma coisa que você consegue da noite pro dia, é o resultado de um trabalho que você lutou pra conseguir, né? E isso aí, já é motivo suficiente pra ter esse reconhecimento. E aí uma coisa super bacana também que aconteceu logo em seguida, a gente licenciou, vocês assistiram já na Netflix, um documentário que fala sobre a marca Abercrombie & Fitch. Eu ainda não assisti, mas eu sei qual é. Eu já vi no catálogo. Então, nós licenciamos a nossa música para a abertura da Abercrombie & Fitch, mas Sério? ele não está no documentário. Mas o comercial, ele está hoje no YouTube. Foi para a abertura da loja no Japão, em Ginza, eu não sei o nome direito de falar, pronunciar, e em Milão. Abriram 2 lojas e era a nossa música que tocava. Então, pessoas daqui que viajavam para Miami, né, ou para Nova York, não era Miami, Nova York, eles entravam lá, a loja sempre teve música alta, culto ao corpo, aqueles caras, homem padrão, mulher padrão, sabe? Então, assim, a Netflix fala muito assim pesado disso, eu até evito publicar, mas foi uma contratação. As pessoas têm que entender que foi uma conquista para a época, independente da filosofia de vida, a gente não sabia, não tinha, como eu falo, não tinha essa internet que a gente tem esse acesso todo, já era alguma coisa. E eu posso dizer que a nossa música só foi possível graças à internet. Graças à internet. E a nossa luta, porque a gente apresentou para os selos de música para lançar lá fora e eles fecharam as portas. Foi quando eu e o VMC a gente decidiu lançar o nosso próprio selo independente, que não existe mais, que é chamado Mama House Records. Por que Mama House? Porque eu tenho Marx no meu nome e o Valdécio tem Marx no nome dele. Mas junção perfeita. Mas nós não somos parentes de sangue, mas nós somos de coração. Tem uma nós ligação somos super aí irmãos. especial, né? Nossa, eu adoro, inclusive vou me encontrar com ele
Daqui a pouco. Ai, que bom. Vem aí o reencontro. Vem aí. E olha, assim, a gente já apresentou o Macau aqui como DJ, como compositor, como músico, mas a gente está falando também com uma pessoa que é membro votante do Grammy. Exatamente. Apenas. Só isso, nada disso. Como que foi isso? Como que você chegou a esse nível? Eu diria que essa aí eu já trago o plot twist. É o plot twist. Ele já vai entregar aqui qual foi o plot twist da vida dele nesse momento, que a gente tá aqui super ansiosa para saber. Então, chegou a pandemia, certo? Eu tinha feito uma música durante a pandemia chamada Fly, que falava exatamente sobre essa coisa das pessoas não terem medo, porque eu descobri que o mundo vive com medo. Por mais que alguém diga assim, eu não tenho medo disso. Às vezes a gente tem medo que os nossos princípios sejam afetados pelo outro. Tipo assim, eu não vou aceitar fulano de tal ser dessa forma, porque se eu aceitar, mais pessoas vão ser dessa forma e a gente vai sair da normalidade. Será que deu para entender? Mais ou menos. Acho que fica um pouco vago. Mas eu quis dizer o seguinte, eu quando criei essa música, pensei muito na questão da liberdade, da gente segurar a mão do outro, da gente poder ir em busca de sonhos e acreditar neles sem esse medo. Né? Então, quando tudo estava ruim, que eu estava com ansiedade, minha ansiedade chegou lá em cima no topo, que eu fui parar no hospital. E todo mundo estava meio que nessa fase. Isso, né? Eu não sabia o que eu fazia. E eu digo, meu Deus, e agora eu estou aqui, eu me sentia duplamente preso. Porque a primeira prisão era eu ter saído da minha cidade e eu estar num ambiente ainda estranho, eu estava no meu processo de imigração. Né? Claro, eu já tinha efetivado, mas toda a pandemia ela atrasou muito, tudo, ela atrasava tudo. Atrasava uma documentação que precisava trabalhar, era um monte de coisa que acontecia ao mesmo tempo. E aí eu conheci um produtor online chamado LP, é Lionel o nome dele, mas ele chama LP. E eu conheci ele em São Francisco, quando eu estava morando lá, antes da pandemia, e a gente se conectou pela internet primeiro e depois a gente se encontrou ao vivo. E ele é um cara que é super bem relacionado. Sim. Me apresentou a Tabitha Fair, que é a pessoa que vem ser uma Grammy nominee, como é que a gente chama? Uma indicada ao Grammy. Então, ter uma indicação do Grammy, acho que é Flávia Bittencourt. Tem uma indicação do Grammy Latino, ou foi indicada pelo Grammy Latino. Eu tenho que botar no Google, porque me perdoe, mas eu me lembro de alguma coisa assim que ela foi indicada, mas com uma obra, com uma música dela ou com um CD, enfim. Botando isso tudo em parênteses, eu conheci ela, que tinha sido indicada, né? E que já era um passo à frente. Quando eu fui para Palm Springs, que eu me mudei, saí de São Francisco e fui para Palm Springs, 1h30 de carro, mais ou menos 1 hora, 2 horas de carro, eu fiquei lá estabelecido, fiquei mais aprisionado ainda porque veio a pandemia e tudo ficou online, né? E a gente faz, não faz, vamos dar um tempo. Gravei toda a música, as pistas, fomos para um estúdio, lá no estúdio eu encontro um cara que é apaixonado por música brasileira e nada é por acaso. Sim. Mais uma vez estando no lugar certo, né? Isso. Certo. Mas eu não chego falando da minha história. Eu observo, né? Primeiro como é que é. E aí ele virou para mim e falou: mas tipo assim, quem é você? Eu fiquei curioso, porque você é do Brasil, eu gosto muito de música brasileira. Aí falou de nomes como esqueci agora, fugiu. João Gilberto, falou da Gal Costa. Então, assim, era uma pessoa que realmente trazia um pouco da Bossa Nova, que é uma referência muito grande. Inclusive, a cidade onde eu moro, assim, Bossa Nova é algo que domina, sabe? Assim, lugares, em ambientes muito legais, assim, tipo loja de departamento, sempre toca uma Bossa Nova. E é tão gostoso de ouvir, né, música brasileira. E aí eu conheci ele e comecei a falar a minha história para ele. Ele falou: nossa, mas você tem todo o perfil para entrar, para ser membro votante da academia.
Aí eu falei assim, como é que funciona isso? Plot twist, Como que funciona isso? Me conta mais sobre isso. Não, me conta isso, né? E aí ele virou e falou, eu vou te dar uma carta de recomendação. Eu vou te dizer como é que você vai fazer, mas o resto é você. Porque você tem que preencher os pontos, você tem que fazer entrevistas, entendeu? Você vai ter que fazer, tipo, provas, um seletivo, que é basicamente uma prova de conduta. Sabe aquela história do Will Smith que aconteceu, né? Sim. Lógico. Que foi grave e ele foi afastado, né? Então ali é uma coisa de conduta. Para você fazer parte de qualquer academia, seja ela academia de cinema, academia de séries ou alguma coisa que eu estou falando até bobagem, mas o Grammy, né? Você tem que ter uma conduta musical. E eu não sou músico formado, não. Mas tem que ser músico formado? Graças a Deus, na hora certa, eles disseram, não, a gente está abrindo para olhares, ouvidos, pessoas que têm outras, que são daqui, tem que estar não naturalizado, mas tem que estar oficialmente ligado aos Estados Unidos. Para ser um membro votante, eu tenho que ter tudo, minha carteira, meu CPF de lá, eu tenho que estar regularizado, eu não posso ter nada, nenhuma pendência de crime, nada. Então é feita uma investigação que eles chamam de background checking, né? Que eles vão analisar, né? Se você está apto. Fora isso não é tudo, é também feito uma checagem de todo o teu material. Então eu mandei matéria da Mirante, porque isso são pontos. Sim. É como você é formado, que você está pleiteando um cargo, acho que federal, que você tem o seu diploma e que você tem tantos cursos que eles pontuam. O histórico. O histórico. É exatamente isso. Eu estou dizendo que é um cargo federal, mas eu acredito que outros cargos funcionam dessa forma. E aí eu mandei matérias, tinha saído matéria com a Fly, porque eu já tinha lançado a Fly no meio da pandemia. Fui fazer um clipe que foi... Não saiu, não deu certo. Não deu certo. Eu disse, se eu soltar esse clipe, os profissionais do Maranhão, eles vão rir da minha cara. E vocês são pessoas de Los Angeles, vocês são a cidade do cinema. Eu não posso fazer isso comigo mesmo, é a minha imagem. Então eu limei o videoclipe. Foi muito doloroso para mim. Foi uma época de muita incerteza. Imagina, Covid... E estando no meio de Covid, fazendo todos os testes, indo com van, fazendo teste para poder gravar 3 dias, e não deu certo. Né? Nossa. Não deu certo. Eu não aprovei o clipe. Eu fiquei com cara de... não foi a cara, não foi só isso, foi o jeito que foi feito, a ideia que não... A pegada não ficou bacana. Não, ficou horrível. E aí eu resolvi dizer deu que eu não aproveitar queria nada. Não, algumas coisinhas tem na internet, eu tô assim, mas ainda assim, quando eu olho, eu fico, meu Deus, eu dentro desse carro conversível, não tô convincente, entendeu? Dentro de um carro conversível. Isso, era porque era Fly, né? Então a gente não podia voar, a gente não podia se abraçar, a gente não podia estar junto, tinha que estar distante, e era voar. Então ela tava com um vestidão, que o vestidão balançava, ela tinha um tecido que era laranja no meio do deserto. Eu filmei, sabe onde? Na frente da igreja onde foi gravado a cena de Kill Bill. Icônica. Icônica demais. Icônica, na igreja. Eu visitei a igreja e aí eu fiz a cena do lado de fora com uma picape que eu dizia, por favor, não filmem os fios, porque os fios não estão ligadas. A picape era só era fake. Era só mas eu não queria cenográfica, mas eu não queria, óbvio, porque não estava no script isso. E aí vazava tudo. Ixi. Aí eu disse, não dá para Chico. Não dá nem para Francisco e nem para Chico.
Aí tirou o clipe. Tirou o clipe e aí passaram-se os meses, né? Depois da música ser lançada, e eu botei no Spotify, tem ela também, só botar Macau Fly, vocês vão olhar, e se vocês clicarem, vocês vão ver eu dando uns movimentos que não ficaram legais, mas foi o que me deu para salvar, tá? E aí esse cara, eu fiquei com contato dele. E aí ele disse, quando for, tipo, próximo de março do ano que vem, tu me liga. Eu liguei para ele. Ele já tinha entregue todas as cartas. Porque tem uma cota de cartas. São duas. Cada membro votante pode dar 2 cartas. Nossa, aquilo me subiu uma raiva. Não. Porque eu tinha olhado a Anitta sendo convidada. Outra opção é você ser convidado. Ano de... eu não vou saber agora, mas acho que 2 anos atrás, porque 2 anos atrás, a Anitta foi convidada para fazer parte do Grammy, da academia. Ela faz parte da academia. Ela é membro votante. Quando a pessoa é convidada, não necessariamente ela precisa ter a ligação com os Estados Unidos? Nesse caso da Anitta, ela estava morando lá já. Sim. Eu acho que mora, inclusive. Né? Ela já tem questões financeiras. Deve ter bens lá. Bens, ela tem. Então, eu não sei como é que funcionou com ela, mas com ela foi convite. Se, por exemplo, você é uma cantora americana, eu faço uma música com você, nem que eu toque uma guitarra, e você ganhou o Grammy, eu automaticamente posso submeter a mim mesmo, sem eu ser... sem estar lá, né? Sem estar oficialmente lá. E aí, eu liguei para ele e falou, poxa, cara... Eu falei, mas tu me mandou eu ligar antes demais, eu tô aqui, né? Aí ele, não, mas faz o seguinte, eu vou te ligar de volta. Aí ele foi e conseguiu porque ele não se lembrava. E aí ele conseguiu com uma pessoa, e aí ele escreveu para mim, olha, tá aqui tua carta, qual é o teu e-mail? Aí já chega tudo no e-mail bonitinho, é o primeiro processo. Aí você tem que botar todos os seus dados, tem que botar... a sua papelada lá, subir as identidades, essas coisas, e aí vai colocando lá e tudo funciona, né? Tudo acaba sendo... Aí o processo começa. Meu Deus, aí a cada vez é uma vídeo... Foram quantas etapas, tu tem noção, assim? Acho que por mês assim, foram 5 meses. 5 a 6 meses. Sim. E aí eu tava no trabalho. Do mesmo jeito que eu estava aqui quando eu fui primeiro lugar na Billboard, eu estava no trabalho, que eu me levantei... eu me levantei em frente ao computador e falei assim, gente, nós chegamos ao primeiro lugar da Billboard. A sala inteira gritou, foi uma comoção, a gente fez festa e mais festa para isso. Uma emoção muito entendeu? grande, né? E eu simplesmente estava numa confusão enorme. Tinha acontecido uma confusão na minha sala e as pessoas saíram, minha supervisora saiu e eu fiquei olhando para a tela do meu celular, porque só o meu celular tinha isso, o convite dizendo, você... Seja bem-vindo, você é novo membro. Faz... Gente, eu chorei trabalhando assim, ó. Caiu lágrima e eu olhando para a tela do computador. Eu não sabia o que eu fazia. Aí minha supervisora chegou, eu olhei para ela e falei assim, aconteceu, porque eu já tinha dito para ela, né? E eu fiquei calado, porque um ano antes eu estava vendo a Anitta sendo considerada convidada, membro votante. Eu falei, cara, eu vou ser igual ela. Eu dizia, eu acho que essas coisas a gente tem que falar para o universo, para ele, atrai, né? Para atrair, né? Eu dizia, eu vou estar lá. Eu me lembro, eu estava com um prato de comida sentado com uma almofada no colo, olhando a Anitta sendo convidada para ser membro votante da Academia do Grammy, porque o funk brasileiro, ele entrou numa categoria lá nos Estados Unidos chamada música urbana. Então, é a primeira influência, digamos assim. Sim. Claro que outros ritmos também, como a bossa nova, indiscutível, né? Mas, fora isso, o funk. E eu acho que a gente deve isso a ela. Pode até ser que algumas pessoas não consideram isso, mas
de algum modo, ela levou. Pra fora, eu acho que realmente indiscutível, foi ela. Realmente tem outras pessoas que levaram, mas ela foi a que se destacou. Ela chegou mesmo. a um nível, assim, bem mais elevado, né? Sim. Bem mais elevado. Que trouxe muito prestígio para os nossos gêneros, né? Que deu aquela curiosidade para as pessoas conhecerem mais e verem que a música brasileira realmente tem muitos artistas e tem muita qualidade. Tem muita qualidade. Que é diversificado, né? Porque não é só MPB. E aí, eu escutando Pablo... E aí, escutando... tudo bem, Sophie Tucker, eles não são brasileiros, né? Eles cantam em inglês, mas eles fizeram música com a Pablo, levaram Pablo para o Coachella Valley no primeiro ano. Depois, logo em seguida, veio o convite. Eu tive a oportunidade de assistir, né, o Pablo cantar lá. Esse ano eu acho que ele estava só como convidado mesmo, ou foi lá prestigiar os shows. E eu tive a oportunidade de ver minha gente, sabe? Era uma coisa assim, caramba. E eu falo que essa história do Grammy, ela não é uma conquista minha. Pelo menos não é só minha. Eu não vou falar de forma egoísta. Eu vou dizer que é a voz do Brasil no maior prêmio da música. E eu sinto que essa responsabilidade é uma responsabilidade que eu vou carregar. Porque eu vi Vintage Culture esse ano. Vintage Culture... Eu até falei errado. Vintage Culture foi indicado. O Alok foi indicado. Sim. Eles são nominees. Eles recebem a medalhinha de indicação. Entende? Então, assim, eu tenho que ser o próximo. Vai ser. Depois desse episódio, vamos falar aqui pra atrair. Vai ser. Eu serei o próximo. Vai ser o próximo. E a gente vai te entrevistar de novo, porque a gente quer saber como foi tudo lá, entendeu? A gente vai te entrevistar depois que isso acontecer. Assim, não, depois que eu fui no plot twist, que tudo aconteceu. E aí é isso, o plot twist da questão, pra resumir, eu me ferrei no videoclipe, mas conheci o cara que me indicou. E hoje ele me liga para me indicar, para pedir que eu indique outras pessoas. Que bacana, né? E aí você cria um time, né? É tudo um network. Você cria um network, isso. Aí depois disso aí tem milhares de coisas que acontecem. Tem palestras com gente famosa, entendeu? Assim, que tu fica tete a tete. Mais uma curiosidade, já conheceu? Quais são os famosos que tu já conheceu? Quero saber. Olha... A Cia, eu sou louco pela Cia, porque ela, para mim, é uma excelente compositora. Sim. Eu não vou chegar nesse mérito porque tem muita gente que gosta, tem gente que não gosta da música ou do jeito que ela canta, e ela tem uma proposta, né, dela vir. Ela quase que ela queria se suicidar. A história dela também tem vários plot twists, né? Eu não sei se suicidar, mas era uma pessoa que estava para baixo, né? Depressiva. O Calvin Harris também, que eu adoro, vi ele no Coachella esse ano, estava sensacional também. E fora outros grandes nomes da música que eu amo. Mas eu tive o prazer de conhecer antes de vir pra cá. Ai, gente. Tá nervosa. Ai, que... Vou dar uma dica de Londres. Um grupo de mulheres. Mas eu conheci só uma. Fifth Harmony? Não. Little Mix? Não. Ai, meu Deus. É mais antigo que elas. Mais antigo. Ai. E elas são super divertidas. Cada uma tinha um estilo. Claro que todas elas têm um estilo, né? Mas cada uma tinha um estilo, um tema. Ai. Aí tem uma que até jogador de futebol. Ela é casada. Ai, fala logo. Ela não quis. Eu vou passar mal aqui. Spice Girls. Meu Deus. Eu conheci. Conheceu qual delas? Eu conheci a Sporty. Como é o nome dela? Agora eu esqueci o nome. Oh, meu Deus. Como é que é o nome dela? Vocês comentam Melanie aí. C. Melanie Não, C. é Melanie. Melanie C. Peraí. Agora eu que vou. Fugiu da mente. Mel C. A Sporty. E ela tava... Engraçado que ela tava... Eu tava num evento e a pessoa me falou... Tá aqui, é ela mesma. O sorriso dele. Ela mesma. É ela mesma. E tem registro desse momento? Não ou você só tem. falou? Como assim? Não é possível. Não tem, tá na minha cabeça. Tá na minha memória. cabeça, tá na minha memória. Importante que tá aqui, né? Isso. Então ela veio com um top da Nike todo de paetê. Só que a Nike não aparecia e tinha a bandeira de Londres do outro lado. E ela estava aqui
ela é muito fofa, assim, baixinha, mas enorme, sabe? Sabe aquela pessoa que não combina com... Muito expansiva, E né? bem expansiva. Mas ela tava tímida, assim, e eu fui tão natural que eu disse assim, nossa, eu adorei o teu top. Eu e os meus comentários. E ela bem próximos. Ela me segurou na minha mão. Aí ela disse assim, você é tão fofo. Ai, meu Deus. Aí beijou no rosto. Eu não notei que era ela. Quando eu olhei pra ela, eu só disse assim, meu Deus. Imagina você falar com a pessoa, elogiar Tipo assim, e depois depois... você dar conta de Meu quem Deus. é, né? Aí, nessa hora, veio a patrocinadora que eu conheci, que era uma mulher que estava fazendo uma vodka, uma ativação. E aí ela disse, só não dá para tirar foto. Aí eu falei, não. O que importa é o momento. Não, tá bom, tá tudo bem. Eu vou contar essa história que se quiserem acreditar em mim, que acreditem. Né? Onde é que eu vivi? Bacana. E ela super legal, ficou do meu lado, conversou comigo, entendeu? Ela é DJ hoje. Ela estava, inclusive, sendo convidada para tocar nesse evento, que estava acontecendo no alto desse hotel. Então, era numa parte alta e a gente subia as escadas e curtia o som. Aí, depois dela, ela saiu, eu vim e dei de cara com ela. Não sabia mesmo que ela era. Mas todo mundo, assim, muito... Eu vou usar essa expressão, todo mundo muito fino, elegante, sem poder... Fazendo a linha fina. Fazendo a linha. Fingindo costume. Fingindo. Isso, eu fingi. Essa é a expressão. Eu disse, poxa... Eu só falei assim, eu quero fazer pelo menos um remix da tua música. Eu adoro, ela tem uma música linda, inclusive. Eu falei, eu quero fazer. Ela vai fazer, mas aí tem aquele lance de, né? Vai fazer e nunca faz. Aquele vamos marcar. Vamos ver e tudo. Mas eu mandei mensagem pra ela no direct, disse, olha, eu sou aquele cara do que elogiou teu top. Vai que, né, ela vai lembrar em algum momento. Você, o simpático, você mesmo. Macau, com certeza, são muitas histórias, São assim, demais. como essa que você tem. A gente poderia passar aqui vários episódios conversando sobre isso. Mas, assim, pro pessoal que tá aqui acompanhando o Plot Twist e que tá tendo um primeiro contato contigo ou que já te acompanha, onde que as pessoas podem continuar acompanhando mais seu trabalho? Deixo agora livre esse momento para te compartilhar aí tuas redes sociais. Arrobas. Exatamente. Então, eu tenho o meu Instagram, que é o mais antigo, né? Eu também tenho o Twitter. Todos eles são @DJ Macau. Macau com U, não é com L, tá? DJMACAU. Mas aí vem para um pouquinho mais novo, né? O TikTok, eu não consegui, infelizmente, porque já existem outros DJ Macau. Não conseguiu o user, né? Mas é certinho, né? Isso, e aí ficou I Am Macau, que é I am, como se diz, I am qualquer coisa. Eu sou em inglês, I am Macau, e pode repetir o M, né? Porque o M é repetido, não é um M único. E eu escolhi isso porque eu tenho um site, né, que é o iammacau.com. Lá vocês vão entrar, vocês vão ter acesso ao meu Spotify. Pode me seguir no Spotify também. Eu tô lá como Macau somente, né, como artista, porque tem outro Macau também que inclusive ele compôs a música Olhos Coloridos da Sandra de Sá. E é isso, eu tô nas redes sociais, podem mandar direct, podem conversar comigo se quiserem saber mais algum assunto sobre música. Música é o meu universo, eu amo marketing, amo tudo que envolva, na verdade, essa questão da divulgação, né? A música que está envolvida com esse processo de divulgação, de todas as divulgações, como o TikTok tem. Eu tenho algumas barreiras. Santo de casa não faz milagre, de vez em quando não faz, né? Casa de Ferreira, espeto de pau. Era esse o ditado. Exatamente, lembrou. É esse o ditado. Então, tá vendo como a memória já vai falhando seletiva, pouquinho. A memória seletiva. Ele só lembra dos famosos, as memórias mais especiais. Mas tá aí, ó, pra quem quiser acompanhar, ele deu aqui todos os arrobas onde vocês podem encontrar ele. E a gente quer agora só agradecer a tua presença aqui. Foi um prazer imenso. Muito massa. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, porque eu acompanho vocês de longe. Né? Gente, eu assisto, é uma honra. Não é? Eu assisto. Olha, tudo não pode falar porque besteira sobre o Grammy.
Grammy. É mesmo. Não Pode falar besteira. Não pode, eu conheci o membro voltante, Talvez agora eu saiba um pouquinho mais sobre a história do Grammy. Eu vou confessar que eu também era super leigo em relação a isso, não sabia como me comportar em relação a isso, né? Não sabia as etapas, como é você votar também para pessoas que vão levar esse nome, o nome da música, vão unir mais pessoas. E eu fico super feliz, porque tem mexicano, tem chinês, tem japonês, tem todo mundo. É bem diverso. É bem diverso. A música do mundo tá ali. É o Oscar da música, né? É verdade. Exatamente. Ai, Macau, obrigada. Prazer. Foi um prazer te receber aqui nesse episódio. Eu espero que todo mundo que tenha assistido tenha gostado. Podem comentar aqui embaixo, né, o que vocês acharam. E a gente vai ficando por aqui. Triste, porque eu não queria acabar esse episódio nunca, que tava muito tem bom. Muita história ainda. Mas a gente se vê no próximo Plot Twist. Tchau, tchau. Tchau, gente. Prazer.